Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente para falar sobre o principal lançamento desta semana nos cinemas brasileiros, sendo Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. O diretor James Wan havia revolucionado o gênero quando lançou Jogos Mortais, um filme que inaugurou aí o segmento do torture porn, ou tortura pornô, embora o filme original não tivesse as intenções de apenas ser um filme com essa violência mais gráfica. Quando este segmento estava desgastado, ele conseguiu novamente revolucionar o gênero em 2013, quando ele lançou Invocação do Mal, The Conjuring, que de certa forma foi o responsável ali por efetivar esse resgate dos diretores em relação àqueles filmes produzidos nos anos 70, principalmente, que trazia manifestações demoníacas dentro de espaços seguros, como de uma casa, como elementos centrais de uma narrativa. Em 2016, o James Wan voltou para a direção de Invocação do Mal 2, um filme que eu acho tão bom quanto o original, e ali já estava existindo uma noção de franquia The Conjuring, uma vez que, embora tivéssemos ali como base dessa franquia os casos do casal de demonólogos Warren, tínhamos também alguns spin-offs, como Annabelle, que teve nada menos do que 3 capítulos, e A Freira, que embora não contou ali com uma recepção muito favorável de público e crítica, foi um sucesso comercial estrondoso. Desta vez, em Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, nós não contamos com o retorno do James Wan na direção, embora ele administre este capítulo não somente com crédito no argumento, mas também na própria produção. Aqui ele decidiu convocar o diretor Michel Chaves, que foi o responsável pela direção de A Maldição da Chorona. Também tivemos uma mudança significativa no roteiro, uma vez que os irmãos Reis não retornam aqui para a autoria do texto. Agora quem assume o roteiro é o David Leslie Johnson McGoldrick, que é também apadrinhado aí pelo James Wan. Ele assinou, por exemplo, o roteiro de A Freira. Em Invocação do Mal 3, nós temos o aproveitamento de mais uma história real, que teve o envolvimento dos Warren e que causou bastante controvérsia na época. Em resumo, trata-se do julgamento do Arne Johnson, que em 1981 havia cometido um homicídio e que foi para os tribunais com a defesa de que ele agiu a partir de uma possessão demoníaca. E tinha sido a primeira vez na história em que um julgamento foi conduzido a partir dessa defesa. Além deste ineditismo, também houve o fato de que o crime aconteceu em Brookfield, uma cidadezinha que já estava prestes a computar ali 193 anos sem qualquer registro de um homicídio. O que aconteceu aqui na realidade? O David Gratzel, que era um garotinho que foi acompanhado ali pelos Warren, tinha manifestado ali vários episódios que davam a entender de que era de uma possessão demoníaca. Como que o Arne entra nessa história? Ele namorava ninguém menos que a Debbie Gratzel, que era a irmã do David. Em um episódio gravíssimo em que o David estava tendo convulsões, atacando a si mesmo, falando uma série de palavrões, o Arne interveio ali falando para que o demônio possuísse o corpo dele para deixar o rapaz em paz. O David acabou se recuperando, desses episódios. Em contrapartida, o Arne começou a ter alucinações, a ter um comportamento que todos começaram a achar muito estranho. A Debbie acreditava que o que estava ocasionando isso era o ambiente que eles estavam vivendo, então eles decidiram se mudar para um local em que a Debbie conseguia trabalhar em um canil. O Alan Bono, que era o sujeito que gerenciava esse canil, também subsidiou para este casal uma pequena moradia. E aí eles se davam muito bem, mas teve um episódio ali em que envolveu o embriaguez e que o Arne esfaqueou o Alan Bono inúmeras vezes. Quando ele foi encontrado 3 quilômetros
de distância, né, do local do crime. Ele estava inconsciente, dizendo que não sabe o que aconteceu com ele, estava todo ensanguentado. E aí ele foi preso alegando que de fato não tinha cometido aquele crime. E aí entrou os Warren, que em apenas um dia topou acompanhar este caso, alegando que tudo isso foi uma consequência aí das possessões demoníacas que haviam atingido o pequeno David. Esta história que eu estou compartilhando com vocês é encenada com certa fidelidade dentro de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Embora, claro, nós vamos ter todas aquelas liberdades do terror, né, de uma ficção do gênero. Se em Invocação do Mal 1 e 2 tivemos aquelas histórias reais que de certa forma ficavam mais privadas nesse contexto religioso, em que os Warren interviam ali para o bem de uma família sem o envolvimento de componentes que fossem fora da igreja, aqui nós temos uma história em que de fato existe a intervenção da polícia e de advogados, o que torna bem mais interessante aí todas essas questões em relação à credulidade e também a intervenções do além. Tanto que esse julgamento do Arne Johnson foi, de certa forma, ridicularizado ali até pela imprensa da época. Uma vez que era difícil você estar num tribunal fazendo a defesa de possessão demoníaca, quando a dinâmica, né, da lei trabalha a partir do que pode ser provado, do que é cientificamente comprovado. Só que, embora essa premissa seja a mais interessante dessa trilogia Invocação do Mal, eu diria que no resultado final este é o episódio mais fraco. Eu diria que o principal prejuízo tenha sido de fato a saída do James Wan na direção, porque ele sempre foi muito habilidoso na construção, no progresso do terror, ao passo que também conseguia gerenciar muito bem as questões familiares, emotivas de suas histórias. O Michael Chaves não me parece muito seguro aqui na direção de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. E ele até fez ali uma mudança na direção de fotografia, convocando o Michael Burgess, com quem ele trabalhou em A Maldição da Chorona. E é uma escolha muito prejudicial a Invocação do Mal 3, uma vez que temos aqui um filme que é excessivamente escuro. Eu até entendo algumas escolhas por trás dessa estética, no sentido de trabalhar melhor a ameaça na penumbra, mas ainda assim é um filme que fica demais na escuridão para o meu gosto, o que faz não valorizar o suficiente tanto o elenco quanto também a cenografia, um elemento muito importante para um filme como este, que é muito empenhado na reconstrução de uma época. Além do mais, ao contrário dos filmes anteriores, aqui a ameaça é muito mais humana do que necessariamente sobrenatural. Isso me faz acreditar que certa personagem, que vamos conhecer com mais detalhes a partir da segunda metade, merecesse um background trabalhado com muito mais cuidado e também riqueza de detalhes. De qualquer maneira, me surpreende que, embora Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, não seja tão bom quanto Invocação do Mal e Invocação do Mal 2, é uma franquia que está aí há 8 anos em atividade e que, excetuando A Freira, não tem apresentado uma queda tão brusca de qualidade, e que nos faz acreditar de que tem muito potencial para continuar aí sendo trabalhado por mais algum tempo. Bom, eu concluo por aqui o meu comentário a respeito de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Se você gostou, dê um like no vídeo e aproveito para te convidar a se inscrever no canal. Ative o sino para receber notificação das futuras atualizações e fique de olho também na descrição do vídeo, onde há links com todas as minhas redes sociais. Muito obrigado! Bom fim de semana e até a próxima!